Opa, galera! Segundo episódio de Solo Leveling trouxe o arco que é considerado o melhor de toda a história do manhwa. E acreditem em mim, Song Jin-woo a partir daqui só sobe de patamar. Fala pessoas, tudo de bom com vocês? Eu sou o Almi e sejam bem-vindos ao Viciados em Série. E pessoas, diferente do primeiro episódio, o segundo agradou muito mais os fãs, com um episódio frenético, tenso e fiel ao manhwa ou mangá, como você preferir. Eu vou chamar de mangá, mas você já sabe do que se trata, né? Pra gente lembrar o que aconteceu no episódio passado, a galera de caçadores de ranking baixo havia uma dungeon de rank D que também é baixo, mas que mesmo assim eles juntaram umas 20 pessoas para participar. Porque assim com uma quantidade boa de caçadores, até mesmo os mais fracos de ranking E, poderia participar e ganhar uma graninha para sustentar a sua família. E esse é exatamente o caso do Song Jin-woo, o nosso protagonista, que é considerado somente o caçador mais fraco de todo o mundo. Então essa galera passou pelo portal e concluiu a missão facilmente. Quando eles estavam se preparando para voltar, alguém percebeu que havia um túnel e que aquele túnel levava para algum lugar secreto. Então rapidamente eles perceberam que aquilo poderia se tratar de uma outra missão. Uma missão dentro da missão. E logo se começou uma discussão, né? Porque alguns deles não queriam ir mais adiante nessa missão. E outros que precisavam de mais din-din queriam ir mais adiante. Então a galera resolveu fazer uma votação e o voto de desempate acabou ficando com Jin-woo, que decidiu ir mais adiante e como se tratava de um grupo, todos tiveram que ir juntos. Já que os que não quiseram ir foram vencidos no voto. E ao seguirem em frente no túnel, galera, eles acabam dando de frente em uma porta gigantesca. O problema é quando eles passam dessa porta gigante. Eles chegam no salão e lá eles veem um monte de estátuas. E essas estátuas bizarras começam a matar a galera. E é aí que eles percebem que essas estátuas têm um ranking muito maior do que a de qualquer caçador que está ali. E muito maior também do que a Dangers que eles foram participar. E isso tudo a gente pode ver no final do episódio passado, meus jovens. E no episódio 2, o bagulho já começa daí, meu irmão. Então já deu pra tu entender que o bicho pegou no início desse episódio 2, né não? Certamente que sim. E é assim, galera, mesmo em meio a tantos mortos, o cara mais fraco do grupo não estava entre eles. Principalmente pelo Song Jin-woo ser o cara mais fraco, está acostumado a sobreviver nas dungeons, observando os cenários das coisas, para agir com inteligência e saber fugir dos perigos. E por isso, por ele ser um cara muito observador, ele foi o único que conseguiu entender que aquilo ali se tratava de um quebra-cabeças macabro, que aqueles que não conseguissem montar suas peças acabariam mortos. Simplesmente um jogo pelas suas vidas. Logo Jin-woo percebeu que tudo tinha a ver com as mensagens escritas na placa, a primeira estátua de pedra que eles viram de perto. Logo quando eles entraram no salão, lá naquela placa estava escrito alguns mandamentos: reverenciar o Deus, louvar o Deus e, por último, uma demonstração de fé. O Song Jin-woo, mesmo sob pressão, descobriu que o primeiro mandamento se tratava de se curvar para a estátua. E ele manda que as outras pessoas fizessem o mesmo e não é que dá certo? E é nesse momento, galera, que temos a cena marcante das páginas do mangá, que é a cena da estátua sorrindo, um sorriso macabro, e depois levantando e pisoteando todas as pessoas. Jin-woo lembra do segundo mandamento que estava na placa, que era louvar a Deus. E é claro que ele avisa para os outros, mas mesmo assim, galera, louvar era muito vago. Por isso, sem saber muito o que fazer, um dos caçadores se ajoelha na frente da estátua e começa a louvar. Mas do jeito que ele faz na sua igreja. É, galera, mas esse coitado acaba sendo pisoteado. Enquanto isso, Jin-woo percebe que tem algumas estátuas com instrumentos musicais e essas estátuas não os atacam. Então ele pede para as pessoas irem para frente das estátuas que, incrivelmente, começam a tocar um louvor. Mas quando ele para na frente de uma das estátuas junto com a Jun-hee, ele percebe que duas pessoas em uma estátua não funciona e que precisa ser uma pessoa na frente de cada estátua. E é aqui nessa parte do anime que mostra quanto Jin-woo é um altruísta, galera. Ele pede para que a garota fique naquela estátua enquanto corre para outra, para que ela não precise correr o risco. Só que o problema, galera, é que ele correu para frente de uma estátua errada, e essa estátua acaba cortando a perna dele. Mas mesmo assim, mesmo se arrastando, ele consegue chegar na frente da outra estátua com o instrumento e ela começa a tocar. Até aí, beleza, galera. Ele conseguiu resolver duas peças do quebra-cabeças. Do quebra-cabeça literal, né? Mas agora faltava a peça mais importante e a mais difícil, que era a demonstração de fé.
simplesmente porque não dependia só dele e sim da fé dos outros sobreviventes. A princípio, Jong-un viu que subiu uma espécie de altar no centro da sala. Então ele começou a achar que aquela demonstração de fé era um tipo de sacrifício naquele altar. Na cabeça dele, alguém precisava ser sacrificado ali. Mas depois que os 6 sobreviventes se juntam ali no centro, um círculo acende em chamas vermelhas, que representava cada um dos participantes. Uma para cada um. Outro círculo acendeu com as chamas azuis, fazendo um tipo de contagem regressiva. E o que o Jong-un sugere agora é que se todos ficarem lá no centro até as chamas se apagarem, todos sobrevivem. Porque a porta do salão se abriu e se todos continuassem olhando fixamente as suas estátuas, até as chamas azuis se apagarem, todos sairiam com vida, já que elas não se mexem enquanto eles estão olhando para ela. Mas o problema, galera, é lidar com pessoas, né? Porque alguns egoístas saíram correndo assim que viram a porta aberta, lascando tudo, já que agora não tem olhos suficientes para manter todas as estátuas paradas antes que o tempo acabe. E agora só existe 2 possibilidades, galera. Ou o restante morre, que são os 3 que sobraram lá dentro do círculo, ou um só fica e se sacrifica para salvar os outros 2. Claro que mais uma vez o Song-woo se oferece para se sacrificar, e é claro que ele consegue salvar os outros 2, mesmo tendo um surto quando a ficha acaba caindo sobre que ele também precisa viver porque ele também tem família. Mas não tem jeito não, galera, porque as estátuas chegam perto dele e aí o bicho começa a ser judiado pelas estátuas, viu? As malditas brincam de maldade com o rapaz. Mas quando tudo parecia que não ia ter mais jeito, que o Song Joong-ho ia morrer dessa vez, mesmo depois de ter sobrevivido a tantas dungeons, sendo o cara mais fraco do mundo, parecia que seu fim havia finalmente chegado. Mas, de repente, tudo para, galera. E faltando apenas 2 segundos para a sua morte, um status aparece para ele. Aqui no anime aparece bem rápido, viu, galera? Não dá pra ler direito. Você vai ter que pausar pra ver. Mas no mangá você vê direitinho. E é um status igual àqueles de jogos de RPG. E é aí que o anime começa a se comportar mais como um jogo de RPG. Nesse status diz que ele conseguiu completar a missão. E ainda pergunta se ele vai querer seguir em frente, receber o seu prêmio, ou se vai parar. Mas avisa também que se ele parar ali, ele vai acabar morrendo. Sensacional, galera. Episódio incrível, muito fiel ao mangá. Tenho certeza que os fãs gostaram muito e pelo que eu vi aí nos vídeos, a galera gostou realmente muito. Apesar de ser um pouco mais acelerado do que no mangá, o que é normal, né? Algumas adaptações foram feitas, o que é necessário, porque é outra mídia, né? Mas ainda assim mandou muito bem. Eu acredito que a partir desse segundo episódio, a galera que é fã, que leu o mangá, com certeza vai acompanhar agora o anime, porque realmente mandou muito bem, animação muito boa, muito bonita. E galera, Solo Leveling não se trata só desses portais, não vai se tratar só de monstros. O maior perigo de Solo Leveling são os próprios caçadores. Assistam o anime e leiam o mangá que vocês vão entender o que eu estou falando. E é isso, galera, espero que você tenha gostado do vídeo e tenha gostado principalmente do segundo episódio desse anime, que agora finalmente fez jus à frase de o anime mais esperado de 2024. Não esquece de deixar aí nos comentários a tua opinião sobre o vídeo e sobre o anime. Muito obrigado por tudo, obrigado por você ter ficado até aqui, se você ficou até aqui, e até a próxima.